Beleza? Então vamos agora falar do que são os Guildmates ou os heróis de guerra, né? Você pode ver que atualmente nós temos 4 deles. E embaixo da imagem deles nós temos algumas facções, né? Cada um possui 3 facções. Isso indica em quais castelos eles podem jogar. Por exemplo, esse crocodilo ele não funciona em castelos azuis ou em castelos verdes. Para atacar esse tipo de castelo você vai precisar de algum que tenha essas cores, ok? A cor desse herói vai ser a cor do castelo que você estiver atacando. Se o castelo que você estiver atacando é azul, o herói vai ter essa propriedade azul e você pode equipar itens azuis. Se a cor do castelo for roxo, o mesmo se repete. Tudo bem? Essa carta ela é considerada uma nona criatura. Normalmente nas filas ranqueadas ali na arena e em todos os demais locais você joga com 8 criaturas no deck. Essa carta ela já é considerada uma nona criatura. Ela já começa na mesa durante a batalha. Você abre a batalha e essa carta já está na mesa. E devido a isso, devido ao status, como eu acabei de mostrar, essas cartas geralmente possuem uma vida muito elevada, elas acabam gerando um novo metagame durante a guerra. Isso também acontece até porque não existe, como você vê, replays de batalhas de guerra. Então existe uma galera que consegue esconder os próprios decks e assim gerando um metagames deles mesmo, até porque essas cartas eles funcionam muito mais como cartas de suporte durante as batalhas de guerra do que realmente como uma carta de combate. Ela funciona geralmente dessa forma mesmo. Então há uma galera que cria um deck para jogar na arena, para jogar torneio, e às vezes tem um pessoal que tem mais condições, ou qualquer um de vocês já pode começar fazendo isso mesmo, é criar um deck focado numa dessas criaturas aqui para poder jogar a guerra, independente, lembrando de qual cor você vai utilizar ele. Então se eu tivesse que criar um meta para poder jogar na guerra, eu criaria um meta para jogar com essa criatura, por exemplo, independente da cor que eu a utilizaria. É também de extrema importância lembrar que cartas de item flash, como por exemplo a execução sagrada ou o julgamento de Deus, elas não funcionam nas criaturas de guerra, que são os heróis aqui que eu estou apresentando. Se você chegar a usar, elas serão basicamente um desperdício total de cristais durante a batalha. Isso vai ser bem desfavorável para você. Se essas são cartas que você não conhece, são cartas que geralmente elas eliminam uma criatura, independente dos status dessa criatura, instantaneamente, tá? Se eu tivesse que recomendar uma dessas criaturas para upar, já que, bom, falando sobre upar, você tem aqui os recursos que você precisa para poder upar essas criaturas e você upa elas uma vez cada uma das vezes aqui. Você pode fazer isso no máximo 6 vezes por dia, é contabilizado aqui, e é necessário, isso foi pensado para que haja uma cooperação de todos os jogadores da guilda, tudo bem? Então ela é difícil de upar, mas foi pensada nisso. Se você está numa guilda, provavelmente existe uma prioridade para qual criatura, para qual desses heróis deve ser upado primeiro, já que leva um tempão. A ideia ideal é que todos os jogadores da guilda foquem em um só para que esse up possa acontecer mais rápido. E se eu tivesse que recomendar um deles, na verdade, o Destruction Mage, que é essa carta aqui, pois ela possui essa habilidade Magic Blast, o que permite que ele ataque sem itens, nenhum item, uma criatura, mais de uma criatura. Isso também de qualquer posição. Basicamente, as vantagens que ele apresenta é que ele pode aplicar mais dano dentre todas os 4 heróis, já que ele tem um Magic Blast. Se ele estiver no centro, ele aplica 3 de dano no meio, 3 de dano de um lado, 3 de dano de outro lado, somando assim 9 de dano em um único ataque. E isso não faz diferença a cor que ele estiver, o que significa que ele consegue fazer isso mesmo sem ter nenhum item. Ele também é capaz de atacar de qualquer posição, e devido a isso, ele se torna a criatura mais versátil. Até porque, se não tiver nenhuma criatura no campo inimigo, aqui tem Efface, que é ocultar, que é uma habilidade que queima uma carta do inimigo. Então ele se torna bastante versátil. Dentre todos, se eu tivesse que recomendar um para upar primeiro, com certeza seria esse aqui. Eu espero ter sido claro. Até mais. Espero ter ajudado também. Abraço.